Bom dia, amigos e amigas. Hoje eu vou trazer um conteúdo relacionando a dissonância cognitiva e a criação de narrativas falsas ou distorcidas, né? A dissonância cognitiva, conceituando de forma muito simplificada, é a discrepância entre uma crença e a realidade fática. Então, por exemplo, a crença que os radicais estavam tendo antes do início do ano, de que Lula não iria subir a rampa e o exército brasileiro ia provocar uma intervenção federal, mais conhecida como golpe militar. E a realidade? Lula acabou assumindo dia 1º de janeiro, subindo a rampa presidencial. Então essa discrepância entre o que é pensado e o que acontece é chamado de dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva, ela não vive de vento, não vive de brisa, ela precisa de material, de alimento, para que ela prospere e produza essas distorções do pensamento. E como essas narrativas são criadas? Então hoje eu vou trazer para vocês a criação das narrativas falsas e distorcidas. Existem dois grandes grupos criadores de narrativas falsas, né? Um grupo que eu vou chamar de endógeno, que significa vem de dentro, é o grupo formado pelo Gabinete do Ódio, né? Que se instalou no Palácio do Planalto em 2018, comandado por Carlos Bolsonaro, mas que antes mesmo da posse de Bolsonaro à presidência, o Gabinete do Ódio já existia. Quem estudou esse grupo a fundo e merece até uma leitura adicional, se vocês tiverem interesse, é só dar um Google no termo O Show de Jair e a revista Piauí. Vocês terão acesso gratuito a essa reportagem que dissecou o funcionamento do Gabinete do Ódio. E como é esse funcionamento promovendo e criando notícias e narrativas falsas? O Gabinete do Ódio, ele é composto por alguns profissionais que têm muita habilidade nas redes sociais e ele tem um organograma, que é o seguinte: uma notícia falsa ou plantar uma acusação contra um opositor do governo é facilmente feito pelo uso de algumas dezenas de robôs que eles têm. Então são perfis falsos que eles mesmos controlam. Então eu vou dar um exemplo. Uma notícia falsa: Lula, se eleito, irá fechar a Igreja Católica no Brasil porque ele vai copiar o que o ditador Noriega está fazendo na Nicarágua, né? O Noriega está tendo um embate com a Igreja Católica da Nicarágua porque os católicos lá denunciaram as violentas mortes que aconteceram num processo repressivo e Ortega tem proibido procissões, cultos, né? E aí, essa narrativa de que Lula vai fechar a igreja, né, que correu muito os grupos de WhatsApp no fim do ano passado, ela é criada inicialmente, ela é replicada pela primeira vez por um robô. Esse robô lança a notícia, geralmente no Twitter, e aí ele se vale da replicação em massa dos spin doctors. O que são os spin doctors? São perfis que tem um engajamento colossal. Então aí Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, né, Ricardo Salles, essas pessoas retweetam a informação falsa vinda de um robô, né? Lula vai fechar a Igreja Católica. E aí, com o Spin Doctor, a informação ganha uma disseminação enorme. Em poucas horas ela norteia a narrativa nas redes sociais, né? Entra nos trend toppings e aí chega no celular da sua vizinha, que é a tiazinha do Zap radical. Então, em poucas horas, qualquer informação vinda do Gabinete do Ódio viraliza. Desculpe. Então, essa midiosfera extremista age dessa forma, propagando várias notícias falsas ou distorcidas, atingindo toda a comunidade, né, de bolsonaristas radicais que se alimenta dela. Um outro campo, que é o segundo,
onde as notícias são criadas, distorcidas ou compartilhadas, diz respeito ao ecossistema da desinformação, que é composto pelos próprios jornalistas do bolsonarismo, cientistas do bolsonarismo, filósofos do bolsonarismo. Como assim? Nós temos aí os jornalistas tradicionais, né? André Sadi, Gerson Camarote, temos os cientistas, né? Os cientistas brasileiros, né? Que capitanearam aí a luta contra o Covid, mas os radicais bolsonaristas, eles precisam ter as suas próprias vozes. Então, por exemplo, na época da pandemia, quem era o cientista do bolsonarismo implicado aí com as medidas sanitárias? Era a doutora Nise Yamaguchi, que nem infectologista é, que não entende nada de vírus. Ela foi usada pelo gabinete paralelo que se criou para propagar notícias falsas, como cloroquina funciona, né? Na área do jornalismo, desde Alexandre Garcia, passando por Rodrigo Constantino, né? Na área da produção de ideias, o famigerado Olavo de Carvalho, que nem filósofo era. Se vocês forem ver a biografia de Olavo de Carvalho, ele não tinha nem graduação em nenhuma faculdade. Ele, na verdade, virou o oráculo, porque além dele escrever razoavelmente bem, ele falava muito palavrão, ele tinha um antipetismo exacerbado, então ele caiu nas graças do bolsonarismo. Mas Olavo de Carvalho nunca foi reconhecido pelos pares. Ele não é filósofo, não é um articulista, um analista de calibre. Então, essas pessoas, além de algumas pessoas que produzem canais no YouTube, como Alan dos Santos, que está foragido, né? O menino Nicolas Ferreira, que foi eleito agora, essas pessoas criam e propagam informações falsas ou informações antidemocráticas, e elas são a fonte de informação dos bolsonaristas radicais. Então, voltando, né, as narrativas que se criam para que essas pessoas entrem em dissociação provém, primeiro, do gabinete do ódio, capitaneado por Carlos Bolsonaro, que foi dissecado por um casal de doutores que estudou a extrema-direita de Portugal, voltou para o Brasil, foi contratada pelo PT para ajudar na ação contra fake news no TSE. Então, repetindo, se quiserem aprofundar, é só ler o Show de Jair na revista Piauí. É grátis, a matéria está gratuita, tá? Então, esse primeiro canal de desinformação, né, vindo do próprio governo, né, de dentro do Palácio do Planalto, que agora se dissolveu, mas que tem Carlos Bolsonaro como seu principal artífice, é muito potente e replica notícias falsas, e essas notícias ganham em poucas horas todos os cantos do Brasil, porque as redes de WhatsApp e Telegram, que são radicais, consomem esse material. E a outra fonte, chamada exógena, né, de fora do governo ou do gabinete do ódio, é formada por esses pseudocientistas e jornalistas que bebem nessas bordas radicais, né? Eles têm uma grande audiência porque o consumo dessas notícias é feito por pelo menos aí 5 a 10 milhões de pessoas que continuam em dissonância, continuam acreditando que a eleição foi fraudada, continuam acreditando que Bolsonaro ganhou, continuam acreditando que um golpe militar é viável e está prestes a ser consumado. Então, meus amigos, é muito difícil essa batalha contra o ecossistema da desinformação, mas você também tem um papel ativo. Como assim? Canais e pessoas que propagam essas informações podem ser denunciados, né? Então, eu tenho denunciado vários perfis do Instagram radicais. Com o passar do tempo, esses perfis acabam caindo. Então, nós temos que combater isso de uma forma ativa. Por quê? O outro lado possui um exército poderoso. Em alguns momentos, né, do governo Bolsonaro, eles pautaram inteiramente a narrativa. Então, nós precisamos também criar anticorpos contra essa narrativa, tanto disseminando informações verdadeiras,
quanto denunciando canais que propagam notícias falsas. Então esse é o recado de hoje, um grande abraço.